Salve, salve, galera! Começando mais um A Orla Podcast, onde a gente traz para a mesa a vida real, histórias inspiradoras e muito esporte. Vamos começar então aqui hoje. Queria, antes de qualquer coisa, a gente apresentar a nossa entrevistada. Dar boa noite aí para o Maurício, para o Boa Rodrigo noite, Vini. Quevedo. Boa noite. E vamos lá então, a nossa entrevistada de hoje, ela corre mais do que muita gente. Ela tem 20 aninhos apenas, né? Vamos corrigir isso, vai fazer 20 anos. Vai fazer 20 anos, exatamente. E se a gente começar a falar todos os títulos dela, acabou o podcast, né? Porque ela já ganhou de tudo mais um pouco. Então eu queria dar muito boas-vindas a Luísa Almeida, corredora da Sojipa. É um prazer te ter aqui conosco, Luísa. Seja muito bem-vinda. Espero que seja um tempo muito legal aí para compartilhar suas histórias. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu adoro falar tanto sobre corrida quanto a minha história, que é uma história mesmo. Então eu estou muito feliz de estar aqui. Luísa, olha só. Eu treino esse rapaz aqui, tá? E talvez um dia eu treine aquele lá também, mas tu com 19 anos, o pouco tempo que tu treina, né, há pouco tempo comparado a outros atletas, tu já tem resultados assim que são muito expressivos, tá? Vou citar só alguns. Campeão estadual dos 1.500, dos 3.000, tá? Isso por conta que tu agora trocou de categoria, né? Que era ali o sub-20. Mas também é campeão dos 5.000, né? Campeã brasileira sub-18 também no 5.000, vice-brasileira no sub-20, sul-americano, cross-country, e ainda ganhou um 10K da New Balance. Tá bom pra ti? Só isso. E o 10 mil adulto também, estadual. Ai. 10 mil adulto. Eu tô falando, se a gente começar a falar dos títulos dela aqui, cara, acabou o podcast, porque não acaba nunca. A guria é um talento. Não, sem dúvida. Agora a pergunta é assim, ó, tu caiu a ficha, tu tem noção do que é isso? Nenhuma noção. Porque às vezes é muito engraçado, né? A gente tem muito aquela síndrome do impostor. Porque quem olha de fora, por exemplo, vocês olhando, o pessoal, quando eu tô nas provas de rua, quando eu tô treinando, acha que eu tenho um monte de títulos, que eu sou a maioral, às vezes, coisa assim. Só que muitas vezes eu tô com o pessoal que já foi para Olimpíadas, que já foi para Mundiais, e daí eu olho e eu me acho uma nada, entendeu? Então é muito isso. Legal. Luísa, eu vou entregar agora aqui um pouco que eu já tinha entrado em contato contigo e quem passou assim, eu gostaria de ver aí no programa, nesses feedbacks que a gente recebe, foi mais do que uma amiga, até eu falo assim, que a corrida me deu, que é uma irmã, que foi foi a Simone. A Simone me indicou assim, convida a Luísa e tal, daí me mandou teu Instagram e eu falei contigo, acho, na primeira temporada ainda, ou na segunda temporada, e acabou que teus horários eram muito corridos e a gente estava meio que iniciando aqui também com poucos horários e acabou que não se encaixou. Agora, na terceira temporada, a gente voltou a falar com o Vini, surgiu o nome de novo teu, assim, e eu tô felizaço mesmo de te ter aqui, porque como eu disse, a Simone, para mim, é uma irmã que a corrida me deu e ela ter te indicado significa muito, assim, de ela te conhecer, de repente por rede social, de repente por corrida, assim, de te ver em alguma competição. Então, muito legal de te ter aqui. Eu quero começar entendendo, então, algumas coisas. Como que uma atleta tão jovem, não fez 20 anos ainda, consegue se manter competitiva em provas que aí, né, Quevedo, começa a distinguir também um pouco, né? Que é o as famoso provas... distinguir o joio do milho, né? Separar as coisas. Que é provas de 3 mil, 5 mil e a gente falou agora aqui até de 10 mil, né? Então, são provas assim que são duras e são diferentes, né? Uhum. Então, o atletismo tem uma coisa muito legal,
porque ele é separado por categorias, assim como todos os esportes, só que ele é separado, as distâncias de fundo, que são as longas distâncias, elas mudam de acordo com a categoria para o desenvolvimento da criança, né? Então, por exemplo, ano passado mudou um pouco, mas até quando eu entrei já no sub-18, eu não tive sub-16, porque eu entrei um pouco mais tarde no atletismo, e no sub-16 a distância maior era 1.000, agora virou para 2.000. Daí no sub-18 tem os 3, o máximo, o sub-20 os 5.000, e a partir do sub-23, a partir de 18 anos, a gente pode correr 10.000 metros. Então, eu nunca me dei muito bem nos 1.500, porque eu sempre fui uma corredora de, assim, mais de resistência mesmo, e os 3.000, no ano que eu entrei, o primeiro ano sub-18, era a maior distância, então eu competi bastantes provas de 3.000, consegui bastantes títulos muito bons. Mas a prova que eu comecei a me destacar de verdade foi os 5. Tanto que foi por essa prova que eu já fui para 2 sul-americanos. E também os 10, que foi outra prova que eu já fui para um sul-americano e um pan-americano, ano passado, júnior. Mas os 3.000 eu fui para um mundial escolar também. Então, as 3 provas eu me dou muito bem, assim. 3, 5 e 10. Isso. Muito legal. Que legal. Vamos lá. Lu, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. A gente tem vários tópicos para cobrir, a gente foi atrás de coisas. Mas antes de a gente pular para a próxima pergunta, eu queria que tu falasse um pouco de ti, assim, da Luísa. Como era a Luísa quando era pequena? Fala um pouquinho da Luísa, assim, vamos fugir um pouco do script, isso a gente tô colocando agora. Fala de ti aí um pouco, o que tu gosta, fora da corrida, assim, fala um pouco de ti. Assim, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu me lembro que a minha mãe dizia que eu ficava sempre fazendo alguma coisa, nunca ficava parada. E eu já fiz todos os esportes que você pode imaginar para testar. Eu já fiz ginástica artística, já fiz patinação, já fiz capoeira, já fiz natação, um monte de coisa. Mas a coisa que eu realmente, assim, fiquei mais um tempo, ali a partir dos 7 até uns 15, foi o futebol. Eu fiquei bastante tempo jogando futebol e eu até entrei na base do Internacional, só que foi em 2020. Em 2020 todo mundo sabe o que teve, né? E foi bem em fevereiro de 2020 que eu passei na peneira. Então a gente teve tipo uma semana de treinos, fechou tudo, a gente ficou em casa. Só que eu sou muito uma pessoa muito disciplinada e que pensa muito, tipo, eu preciso fazer isso aqui, mesmo se eu não quiser, porque eu sei que lá na frente eu vou precisar. Então eu treinava, eles passavam os treinos pra gente fazer em casa, só que era só treinos de funcional, treinos físicos. E eu fazia todos eles certinho, tipo, muito mais... muito certo, e nunca, mesmo os dias que eu não queria fazer, eu ia lá e fazia. E aí eu adquiri uma resistência muito grande em casa, porque eram treinos, tipo, correndo 10, 15 metros e de volta, assim, bem treino de futebol, mas eu consegui isso, e depois, um ano depois, ia voltar os treinos, só que daí teve a segunda onda da pandemia. E, de novo, continuando treinando em casa, e ali eu acredito por agosto de 2020, eles começaram quando começou a liberar um pouco mais as coisas, eles pediram pra gente sair pra correr. E eu sou sócia da Sojipa desde que eu tinha ali meus 4 anos. E a Sojipa abriu de novo, e daí eu usei a pista lá pra correr. E desde a primeira vez que eles pediram tipo, 5 km ali num pace de 5,30. Eu fiz pra 4,50 sem fazer força. Nossa, eu tô falando, não dá pra correr atrás dela, cara. Não dá, ninguém pega essa mulher aí. Daí eu continuei treinando em casa, tudo. E quando voltou, eles já precisavam de um time pronto pra jogar brasileiro. E como futebol é um esporte de equipe, eles praticamente cortaram todas as meninas que eles tinham feito naquela peneira de um ano atrás. Porque não tinha tempo pra treinar o time junto, pra eles avaliarem. Só que eu continuei treinando. E nessa de eu continuar treinando na Sojipa, o meu treinador e o meu ex-treinador, que ele me treinava de funcional, o Gerimar, ele é o treinador dos lançamentos lá da Sojipa, e o Yuri, que é o meu treinador do meio fundo e fundo lá da Sojipa, me viam correndo lá na pista. E daí eles chegaram pra mim um belo dia. O Gerimar chegou em mim e perguntou: quem sabe tu não quer participar de uma competição estadual aqui? Eu tinha 15 anos na época, e foi em dezembro de 2021. E era um sub-20. Só que eu disse, já tô aí, do lado de casa, eu moro do lado da Sojipa, por que não?
Aí eu competi os 3.000, os 1.500 e os 5.000 no mesmo dia, tudo. Nossa E os Senhora. 5.000 e mas o 3.000. é assim, até no adulto é estadual assim. é Até no tenso, adulto é é assim. tenso. E daí os 5.000 e o 3.000 eu ganhei e o 1.500 eu fiquei em segundo, já na primeira competição, assim. E Só isso. e já corri um sub-20 no 5.000. Porque tem Nossa gente que Senhora. fica Sim. anos, e eu tenho uma amiga minha Tentando. que ficou, assim, uma jornada pra conseguir um sub-20. E na primeira prova eu corri sub-20. E na época eu nem sabia o que era sub-20, eu não sabia o que era pace, eu não sabia nada. Eu não sabia Só que. correu, só Só correu. corri. Tênis e saiu. Botei o tênis. Eu corria até. É muito engraçado, porque tu vai ver as minhas fotos primeiras da corrida. Eu corria de calção de futebol. Porque tava treinando. Porque era a roupa que eu tinha. Era a camiseta de time e o calção de futebol. Lu, parabéns pela tua história, assim, é muito legal a gente ver uma menina, né, uma mulher contar, é tão bonito, assim, desde jovem no meio do esporte, a gente se orgulha demais, né, tua mãe que tá aí do lado deve morrer de orgulho dessa filhota disciplinada, guerreira, né, e aí a pergunta que não quer calar, assim, por essa questão de tu ser tão disciplinada, tão focada, tu sente que tu perdeu alguma coisa da tua juventude por ter que ficar treinando, ou tu acha que tu mais ganhou do que perdeu? Como é que, como é que tu vê isso? Porque eu acho que, olhando, né, a quanto tu tem que te dedicar para chegar onde tu tá chegando, não deve ser fácil, né? Eu treino assim 6 vezes por semana, tenho que abdicar de muitas coisas, sair cedo, acordar cedo, não dá pra sair. Mas, olha, eu vou te ser bem sincera, eu nunca fui da festa. Bem a fase quando eu ia começar a ter mais festas assim, foi quando pegou a pandemia, né? Porque foi dos meus 13 até meus 15. Então, quando eu voltei quando as coisas abriram, eu já tava no esporte de alto rendimento. E, dá pra pensar que eu, vamos dizer assim, perdi a parte da minha juventude, só que eu, na minha opinião, acho que eu ganhei muito mais. Por quê? Por assim, eu brinco com meus pais, por exemplo, eles não precisam acordar, eles não precisam ficar de tarde, de noite me esperando, mas eles acordam às 5 da manhã pra me levar numa prova de corrida. Talvez Entendeu? eles gostem mais disso. Olha, eu vou te dizer que eu acho que não, porque o meu pai, assim, ó, ele não gosta de acordar cedo. Mas. Mas ele manda a mãe ou ele acorda por... Não, eles vai os dois juntos, vai os dois juntos. Não, boa. apoio não falta lá em casa. Isso aí. Que Daí legal. também tem a parte de não poder ir em festa. Cara, eu não sou de beber, nunca fui de beber, nunca fui de fumar. Eu tenho uma história com cigarro que eu nunca vou pôr um na minha boca. Então, e a corrida já me proporcionou tantas coisas, assim, ó. Eu já viajei para diversos estados que eu nunca teria pisado. Eu já fui 4 vezes para Aracaju, no Brasil. Legal. Eu nunca teria ido para lá. Já fui para Bahrein, que é um país do lado de Dubai ali. Eu fui no aeroporto de Dubai também, Colômbia, Paraguai, e contatos com outras pessoas de outras culturas, de outros estados também, porque a gente mora num país, mas é um país tão grande que Continental. parece que são outros Sem países, os dúvida, outros claro. estados. Então, eu tenho uma carga tão grande cultural, de experiências, de outras coisas que eu nunca teria tido oportunidade se não fosse pela corrida, pelo esporte, que eu acho que eu ganhei muito mais do que, vamos dizer assim, perdi. Legal. Tu sabe, Luísa, eu vou ainda entrar nessa mesma seara que o Vini puxou aí. Eu, durante 20 anos, eu fui professor de biologia, tá? E trabalhei com adolescente. E sempre me chamou a atenção. O Rodrigo era o professor queridinho das alunas, entendeu? Esse cara Não. bonito, as alunas Muito, adoravam ele. muito pelo contrário, eu era um cara muito exigente Carrasco. e chato e exigia coisas assim que talvez os pais não gostavam muito, assim, do tipo, me dá bom dia, me dá boa tarde, me dá boa noite, porque assim, ó, eu não tô aqui para ser teu serviçal. Então, assim, tu é de uma geração que é à frente dos alunos que eu já peguei, hoje a maioria... Eu tenho aluno que hoje está casado com um filho, tá? Os mais novos que eu dei aula, a última foi em 2017, não está tão distante atrás. Mas assim, eu tenho notado uma mudança de comportamento na juventude hoje. Eu não vejo tanto jovem na rua fazendo festa como eu via tempos atrás. Tu acha que, vamos pegar a pandemia de balizador, tá? Daqui para frente, poder não sair para a rua, não poder beber ou viver o que um adolescente típico deveria viver, isso
foi uma mudança de comportamento, assim, que tem feito a juventude tomar mais consciência das coisas, ou tu acha que isso é temporário e daqui a pouco, vai voltar tudo de novo? Olha, eu só não acho, como eu espero que continue assim, mas eu acho que não foi só, não é temporário, porque o mundo ele muda o tempo inteiro, a gente está evoluindo, a tecnologia ela evolui muito, muito rápido, então hoje em dia, se a gente quiser ficar com nossos amigos, a gente não precisa ir para uma balada, a gente pode ficar numa ligação, a gente pode ficar jogando algum jogo no quarto, então, e também tem a questão de como eu disse, na minha idade, durante a pandemia, eu não aprendi a sair assim. Também mostram que como esse boom do esporte deu agora nas redes sociais foi assim enorme. A geração Z tá correndo muito. Eu vejo muita gente ali entre os 16, 25 anos correndo. E gente que eu nunca imaginava que poderia correr. Gente que antes era meu colega, corre. Eu abro o Instagram e eu vejo uma pessoa postando ali no Circuito das Estações, uma poder run, uma foto. E eu digo, eu tava lá correndo também. Tanto que, cara, 5.000 pessoas correndo num domingo de manhã, 6 horas da manhã. É um troço absurdo. E daí tu vai ver, tu pensa, o pessoal ali, todo mundo tem 30 anos mais. Daí tu vai ver assim, um quinto das pessoas é menos de 30 anos. E eu acho que isso é uma coisa muito boa, que tá vindo para melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque eu sou muita qualidade de vida. Então, o esporte ele é muito bom para isso. E a corrida é melhor ainda porque ela é um esporte que tu se desafia a si mesmo, tu não tá competindo, tu compete com os outros, mas tu compete muito mais com si. Perfeito. Entendeu? E Então, tu sabe que tem uma coisa que eu acho muito legal da corrida, assim, e tu tocou nesse ponto do lado do jovem, né? Mas a corrida ela é muito democrática. sim, Ela sim. é por exemplo, tem o jovem, eu concordo contigo, né? Que tem essa leva de juventude que onde antes era legal era fazer balada, agora é praticar o esporte. Mas também tem aquela parte do pessoal mais velho que encontrou na corrida uma forma de socializar, Sim. de encontrar o amigo e se divertir, né? Então isso também acontece no jovem quanto no pessoal aí mais velho. Não, Aqui mesmo. e outra coisa é que liga muito às gerações, porque Isso. eu, por exemplo, eu faço parte da assessoria do Percorrer, né? Eu tenho gente lá que é muito amigo meu, que tem 30 e poucos, que tem 60 e poucos, e eu sou normalmente a mais jovem lá, mas eu também tenho outras amigas da corrida que têm ali a minha idade, e todo mundo se dá muito bem. E assim, ó, é a gente correndo 20 quilômetros o tempo inteiro sem parar de falar, porque tem muito assunto pra falar. Sim. Percorrer formou muita gente boa, entre eles eu. É verdade. Eu ia comentar, Quevedo, aqui mesmo no Orla Podcast a gente já entrevistou, acho que correndo na Orla aqui aos sábados, Luísa, talvez um dos mais longevos que é o seu Valdomiro e talvez uma das mais jovens que é você. Agora, então verdade. é um orgulho nosso poder ter passado pelo, talvez, eu falo muito por assim, né, gerações muito distantes uma da Sim, outra, sim. né? de treinos aos sábados, né? Que eu sempre uso essa referência porque a gente acaba passando por muita gente ali no sábado. O seu Valdomiro é sempre uma alegria passar por ele na orla, né? Vendo ele fazendo o treino dele, mas que obviamente a gente já passou por ti algumas vezes também, então ter Não, e vocês a orla dois do aqui. sábado tá um troço É, né? absurdo, né? Porque eu Parece fui esses dia de dias prova, lá né? e eu virei e disse, cara, tá tendo uma prova de rua aqui, eu não sabia. Isso aí. Porque o tanto de gente É. correndo. Não, e era ainda pós-carnaval e início de ciclo de maratona. Então, assim, ó, Exato. tava um absurdo aquilo lá. Isso mesmo. E a tendência é cada vez ter mais gente, porque sabe que Porto Alegre é uma das capitais Sim, onde tem sim. menos, é uma das que mais tem gente correndo, mas é uma das que menos tem gente em assessorias. Ah, disso eu não sabia, que Esse interessante. dado tem no Strava lá. É. Né, eu fui entrevistado pela Zero Hora, pela RBS, e eu dei esse dado. Né? É um paradoxo, se for Sim. pensar, Pois é. né? Sim. É só tu observar uma prova. Sim, Tu vai ver muita gente com a camisa da prova. da prova. Muita gente. É Tu verdade. olha assim, Muita gente. pô, camisa da prova, pô, mas por que o cara não usa camisa de assessoria? Porque não não é de assessoria nenhuma, né? Não é de assessoria nenhuma. E me diz uma coisa assim, como é que tu equilibra tudo isso? Tu falou em off pra mim, né? Tá fazendo Exclusiva, hein? Exclusiva. tá fazendo fisioterapia na Sojipa, Isso. né? Tu falou que tá adorando o curso. Cara, legal pra caramba. Mas tu também tá com uma lesão, Sim. né?
tá te tirando das competições, tirando dos treinos, né? Como é que tu faz para equilibrar isso tudo? Porque, assim, tu é muito jovem, a gente vai bater nessa tecla e a gente tá percebendo, assim, um nível de maturidade muito grande. Então, assim, tenta explicar um pouco isso, porque eu vou falar bem a verdade, eu não acho fácil administrar isso. Eu adoro, assim, ó, a faculdade da Sojipa superou todas as minhas expectativas, muito, porque além do fato de eles darem um apoio absurdo para os atletas, que a maior parte das pessoas que estão lá são atletas de diversas modalidades, a qualidade da faculdade é muito boa mesmo. Tirou nota 5 no ENAD até, e na fisioterapia. E eu fui mais como, vamos dizer, entre aspas, uma segunda opção. Porque, por exemplo, a minha mãe já é formada, tem graduação, mestrado e doutorado. O meu pai tem 2 graduações. E a minha irmã, médica, se formou na residência agora. Então, assim, eu não tinha opção de não fazer o ensino superior. Então, eu escolhi a fisioterapia porque eu tive, felizmente, tive muito contato com ela por conta de lesões. E a sensação de, tipo, poder voltar a fazer o que tu gosta, mas não só isso, poder fazer tarefas do dia a dia sem dor. Isso pra mim é o que a fisioterapia, assim, ó, o auge pra mim na fisioterapia. Essa é parte da reabilitação e da qualidade de vida. E eu consigo conciliar muito bem os dois, porque eu moro muito perto, tanto da Sojipa quanto da faculdade. Isso me facilita muito. 15 minutos a pé, eu tô nos dois. Então eu não preciso ficar, assim, horas me deslocando. Eu sempre fui. Tem muito isso do esporte, de quem pratica o esporte também vai muito bem na escola, normalmente, por conta da disciplina que tem para praticar o esporte, e daí tem a disciplina na parte escolar. E eu sempre fui muito disciplinada na escola. Eu era assim, ó, se eu tirava menos de 8, eu já ficava louca. E na faculdade eu também, como é uma parte que eu tô gostando muito, isso dá fica muito fácil. Cara, tava tendo agora anatomia palpatória, prova, e é muito legal. É uma parte muito interessante do corpo, todas as estruturas, fisiologia, cinesiologia, e daí fica fácil conciliar, porque eu treino, daí depois eu pego o contraturno, eu estudo, e também daí eu faço a fisioterapia, 15 minutos de bike eu tô na fisioterapia, então é tudo muito perto. E como são coisas que eu gosto, que eu não faço forçado, que eu não faço porque tem alguém me obrigando a fazer, aí tudo flui. E é legal, o Lu, tu tocou num ponto, eu já tô super íntimo, né? É Lu aqui já Não, virou Lu, né? perfeito, perfeito. Ô, Sim, Lu, a primeira vez que ele falou com o Maurício, mal pra cá, mal pra lá. é isso aí, cara, eu me apego fácil. Mas assim, uma das coisas que tu tocou não sei se tu sabe, mas a minha esposa, eu comentei, né, outro dia, ela foi esgrimista durante muito tempo, e tu tocou num ponto que é fundamental, que é o apoio da família, né? Porque ser esportista no Brasil, né, conciliar o esporte, o estudo, não é uma coisa fácil. Claro que quem faz acontecer é tu, né? Sim. Tu que vai lá, é tu que te organiza, mas assim, é muito legal ver essa estrutura familiar por trás, né? Quando tu fala, poxa, meu pai e minha mãe acordam às 5 da manhã para me levar, né? Meu pai e minha mãe são doutorados, pós-doutorado, enfim, né? É muito legal. Então, assim, primeiro, parabéns, né? Assim, manda um beijo pra mãe, a mãe tá aí. Como é que é o nome da mãe? É Janine. Oi, Janine, parabéns pela filhota aí, viu? Um beijo pra senhora aí. Não, se tem uma coisa que eu não posso reclamar é apoio familiar, porque assim, como eu disse, eu era do futebol, eu fiquei 7 anos, mais ou menos, no futebol, e eles me levavam pros treinos, eu moro do lado da Sojipa, e o treino era lá na Orla, no Inter, dali no Gigantinho, no parque, 2 vezes por semana me levavam pra lá, se tinha campeonato em outra cidade, eles me levavam, e daí de uma hora para outra, um ano para outro, eu comecei a correr. E não foi tipo, mãe, pai, será que eu posso trocar o futebol para corrida? Eles chegaram e me disseram, se tu quiser parar de jogar futebol e continuar só a correr, pode, viu? Não tem nenhum problema. Eu E não tinha tocado. eles nunca largaram aquela assim, tu é maluca de fazer isso? Mas isso é todo dia. Eu chego pra eles, sabe quantos quilômetros eu corri hoje? Eles, quanto? Foi uns 15. E eu, meu Deus, eu não fiz isso nem de carro essa semana. Já cansei. Já Ouvi tu cansei. falando, já cansei. Que legal. Não, e daí também,
essa parte do apoio ajuda muito e essa troca do futebol para corrida, eles me apoiaram demais. Legal. E é pique de, por exemplo, muitos campeonatos que eu participo são a nível brasileiro e internacional e eles não estão no local porque é longe, eu vou me transporto, não dá para eles ficarem indo também porque eles trabalham. E eles assistem a transmissão em casa, berrando, chorando, e eu acho muito fofo isso, eu Que adoro legal. isso. Isso chama-se amor. Isso aí não tem preço. Não, que esse eu conheço muito bem. pague. Que legal. Luísa, falando sobre essas competições que você mencionou agora de ir sozinha, até algumas vezes, sozinha sem familiares, né? Não, mas eu vou sozinha às vezes. Sozinha mesmo e tão nova. Como é lidar assim com tudo? Que eu digo, toda a logística, né? De ir sozinha, pressão, porque como tu mencionou, tu chegar lá, tu pensa, eu corro bem, mas aí chegar lá tem uma que já correu na Olimpíada, tem, né, campeonato mundial, de repente que já participou. Como que tu lida com com aquele friozinho na barriga que às vezes passa assim, até chega um nível de pressão, assim, como... Sim, não, a questão da logística é muito de boa pra mim, porque a minha Dinda, ela mora em São Paulo e ela se mudou quando eu era bem nova. E daí eu já com 10 anos eu visitava ela sozinha. Isso, ali. Então eu pegar avião sozinha, aeroporto, essas coisas, pra mim é super de boa, super tranquilo, eu sei me localizar super bem. Agora a questão da pressão é muito engraçado, porque eu entrei no atletismo em janeiro de 2022, de verdade, depois da competição. E em março, não, foi em fevereiro até. Fevereiro eu tive minha primeira já competição a nível nacional, que era um campeonato brasileiro estadual, estudantil, e eu já fiquei em segundo lugar nacional. E, tipo, ninguém esperava. Eu nunca tinha sido vista, óbvio, eu nunca tinha competido. E eu era zebra. E daí, isso foi em fevereiro. E em abril, eu também já peguei outros 2 pódios no sub-20 brasileiro. Zebra. Ser zebra é a melhor coisa que tem. Porque tu vai lá, tu não tem pressão, e daí tu ganha, e tipo, todo mundo fica, o que aconteceu? Agora, hoje em dia, que eu tenho 7 vezes seleção brasileira, não sei quantos títulos brasileiros, não sei quantas medalhas, cara, pressão é um troço que pega muito. Só que tem uma coisa na corrida que eu gosto muito. Que eu não vou dizer que ela é previsível, mas ela, assim, dá pra saber mais ou menos o que vai acontecer. Porque, cara, se a pessoa tem o tempo de 18 minutos, ela não vai correr 16 minutos na prova. Não é que nem no time de futebol que tu pega um time da 3ª divisão e às vezes ele ganha um da primeira. Se tem uma pessoa que é muito superior à outra, ela vai ganhar. Agora, se tem pessoas perto uma da outra, ou alguém que não corre há muito tempo e não aparece, tá treinando por fora, aí pode ter surpresa sim, isso acontece. É o esporte. Só que muitas vezes eu chego na prova, eu olho pro lado, se eu vejo quem tá comigo, eu digo, hoje eu fico em terceiro, hoje eu fico em segundo. E pode até ter gente dizer, tipo, mas tu se acha muito. Eu sou muito realista. Tem muitas competições que eu chego para o pessoal e digo, cara, eu vou pra participar. Um mundial, num Pan-Americano Sub-23 que teve agora, que eu ainda era Sub-20 ano passado, eu digo, tô indo pra participar, pra representar meu país. Agora tem competições que eu chego na competição e digo, cara, não corremos ainda a prova, mas assim, 90% de chance, eu ganhei a prova. Não tem o que fazer. Até porque, vamos lá, né? Quando a gente fala da elite do esporte, nós não estamos falando de 30 mil pessoas. Nós estamos falando de meia dúzia de pessoas. Sim. E a gente eu conheço. Ontem o Adalto falou isso. O Adalto disse assim, quando o Marilson ia para as provas, eles sabiam assim, se ele tivesse correndo num bolo com 10, ele sabia que ele podia ser o 10º. Se ele estava correndo com 5, ele podia ser o 5º. Mas ele podia ser o primeiro também, podia ser o segundo. Tá? Então, assim, quando tu tá naquele bolo, tu assim, olha, eu posso ficar entre o primeiro e o 10º. Sim. Né? É porque a diferença de tempo é muito pequena, né? É muito pequena. Eu já perdi provas provas de 5 mil metros por 49 milésimos. É isso? Tu sabe, eu vou contar uma história para vocês aqui. Quando eu defendi o meu doutorado, eu fiz o segundo doutorado agora, defendi em 2023. Um cara da banca, o Fernando de Fenteller, Fernando, beijão pra ti, adoro ele, adoro, meu amigo e foi minha banca. Ele chegou para mim assim, por que tu acredita que não é significativo esse número estatístico? Assim, porque eu disse assim, porque tu já foi competidor e eu também, a gente sabe que 1 milésimo de segundo é o tempo que o cara precisa para ganhar o primeiro lugar na Olimpíada
pegar uma medalha. É 1 milésimo de segundo. E se... Eu estudei cafeína, né? É. Como recurso ergogênico. E eu disse assim, e se o cara tomar a cafeína, que não é doping, e isso fazer ele acreditar, e ele treinado, chegar 1 segundo na frente do segundo, terceiro, ele vai tomar, ele vai ganhar. Então assim, o pessoal não entende Não, foi só ver agora no Mundial, que teve agora na o masculino e o maratona. feminino, na maratona, nas Não, duas. a maratona masculina, a diferença Se os de caras tempo do sprintaram, primeiro e pro segundo eles foi sprintaram, menos eles do sprintaram. que os 100 metros. Isso. Onde é que uma É, maratona vai ter uma Eles diferença? sprintaram. E no feminino não foi muito diferente Não, também. é? Isso é uma coisa que tá mudando. Me diz uma coisa, eu pegar o teu gancho, tá? Por favor. Quantas vezes já foi convocada para a seleção brasileira? 7. E pesa aquela camisa no corpo, como todo mundo diz. Nossa! Não, mas Bate o frio na uma Espanha. O cara aqui, ó. hoje em dia, a gente ganha o uniforme e a gente leva pra casa, né? Sim. Então, o meu armário, tu vai ver, tá lotado de roupa da seleção e é muito legal porque eu já fui com o COB, eu já fui com a CBDE, que é o escolar, e eu já Aham. fui com o CBAT, que é a confederação. E eu tenho vários tipos diferentes de roupa. E o Vlamir, né, que é o presidente da CBAT, ele sempre fala que na época dele, que ele também era atleta, tu não ficava com o uniforme, porque Sim, tu tinha que usava e devolver. devolvia. É. E ele dormia com o uniforme pro dia seguinte da competição. E aquele uniforme, pra mim, é um troço, assim, ó, eu me lembro que a primeira vez que eu peguei o uniforme, primeira convocação, assim, eu usava todos os dias, todo o tempo, quando eu voltei pra casa, todos os treinos eu tava usando. E eu olho, às vezes eu tenho uma garrafinha de água também, que é do Comitê Olímpico Brasileiro, que é a que eu levo pra faculdade, e eu fico olhando pra aquilo ali e, tipo, cara, não dá pra ter dimensão do que é. Ou eu fico pensando que, eu participei de um Pan-Americano Júnior. Quantas pessoas podem dizer isso? Tipo, não foi uma prova que eu consegui performar, mas quantas pessoas podem dizer que estavam entre as 11 meninas que competiram lá? Louco. Ô, Luiz, me diz uma coisa, só para pegar o gancho, assim, que se tu tivesse que assim, escolher um momento da tua carreira, qual que tu escolheria até agora? Tem muito pela frente, a gente sabe que tem muito para conquistar, mas assim, a Luísa hoje, se tu tivesse que escolher assim, cara, esse momento foi sensacional. Cara, em 2000, eu penso em dois. Tem dois. Um ano passado e um em 2023. Em 2023, os dois pelo mesmo motivo. Em 2023, eu tive uma lesão por estresse na fíbula. E foi mais ou menos ali por abril, maio. E eu tinha uma competição em agosto, que era o brasileiro, sub-18, era o último ano sub-18. E eu era a primeira do ranking disparado. Então eu era a favorita, só que eu machuquei. Daí eu consegui voltar a treinar mais ou menos umas 3 semanas, 4 semanas antes da competição. E eu cheguei lá sem saber muito o que ia acontecer. E daí eu corri a prova. Foi uma prova bem disputada. E assim, por 4 segundos, que a gente acha que é pouco, mas é muito, né? Eu Sim. ganhei aquela prova mesmo com todo o problema da lesão e tudo. E foi um momento que, cara, eu cheguei depois da prova e virei sozinha, assim, falei, eu consegui, foi muito significativo aquele pra mim. E a tua expectativa nessa conquista era, ou tu chegou lá assim, franca atiradora, se ganhar, Não, ganhei, eu se não, queria, não. aquela ali eu queria muito ganhar, porque era o último ano da categoria. No ano passado eu também não tinha conseguido performar, e era uma pista que eu já conhecia, era uma distância que eu gosto muito, que era os 3.000 metros, e no ranking a diferença era tipo 30 segundos pra segunda colocada. Nossa. Entendeu? Então, tipo, se eu não ganhasse, eu ia ficar muito chateada. E outro que aconteceu foi ano passado, que eu tive a mesma lesão, no mesmo local, no mesmo período, mais ou menos no mesmo período do ano, e daí teve o Brasileiro Sub-20. Daí eu vi a história se repetindo. Só que dessa vez, infelizmente, eu passei mal durante a prova. Eu tive que sair de maca. Até eu tomei injeção na pista e tudo. Só que um mês depois teve o Brasileiro de Cross Country. E daí, cara, um mês é muito pouco tempo pra conseguir voltar, assim, de não conseguir acabar uma prova de 5.000 metros na pista e correr um cross country de 6 quilômetros na grama. E é uma prova mais agressiva, É uma né? prova mais agressiva, mais uma agressiva. prova mais cansativa também. Mas eu treinei, que nem uma desgraçada. Tinha vezes que a pista treinava dentro na grama, no meio da pista, tava encharcada
encharcada, assim, ó, barro, e eu correndo lá dentro, fazendo circuito na caixa de areia, entra, sai, faz curva, corrida, sobe e desce, porque o cross é Cara, isso, né? cross é uma. Uhum. A cross é outro tipo de É prova. outro tipo de prova. E É daí, totalmente diferente. cheguei lá, liderei a prova inteira do cross sozinha e fiquei, tipo, 1 minuto na frente da segunda colocada no Ei, cross. Com um mês. E foi ali que, cara, a chegada dá pra ver até eu chorando, indo abraçar meu treinador. E foi a primeira vez que eu fiz o doping também, foi bem legal essa experiência. que bacana. Legal. Vamos Vamos lá. Vai lá, Mal. Vai lá. Aprofundando nesses altos e baixos que você mencionou agora, né? Lesões, dias ruins. Sim. Tem tudo isso, né? No, Hã? no meio desses treinos. Bah. Esse que tu mencionou, assim, por alto, treinar na grama encharcada, quando ninguém tá vendo. Como tu lida, assim, principalmente, eu acho que para compartilhar isso com as pessoas que estão iniciando, né? Faz 10 anos agora, esse ano, que eu tô correndo, assim, eu comecei por causa da minha filha e tal, e eu tenho bastante amigos, assim, que estão começando agora com esse boom da corrida que tu mencionou, que às vezes me manda mensagem: Maurício, eu tô, mas não... E às vezes, começou a me dar uma dor, e aí a gente compartilha, cara, é normal, porque tu tava parado, e daí agora tu tá voltando. E eu queria pedir, assim, pra ti, com essa, vamos dizer, experiência também em questões de lesões e tal, como que tu lida principalmente a parte mental, assim, de frustrações, que pelo visto tu lida bem, que sair de um mês, como tu mencionou, a ganhar uma outra prova que é bem mais dura, né? Como que a Luísa pensa tudo isso? Assim, eu digo que uma das coisas mais difíceis que tem é o fato de tu já ter ganho e daí de chegar depois no ano seguinte e não ganhar de novo. Isso é Sim. muito difícil. A gente tem que saber muito conhecer o nosso corpo. Eu sei que é difícil, principalmente para quem tá iniciando, mas a gente tem que saber quando a dor é dor de treino, porque o treino dói, ou quando é dor de lesão. A gente tem que saber quando o cansaço é porque a gente tá exausto ou porque a gente tá com preguiça. Porque, assim, ó, vou te falar, 90% das vezes é preguiça. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é... Eu não penso muito. Eu boto tênis, eu prendo o cabelo e vou pro treino. Aqueço. Normalmente, depois do aquecimento, a preguiça vai embora. Tu já tá ali, tu já tá com o treino na tua frente. Tu não vai simplesmente virar as costas e ir pra casa agora. Já tá tudo ali. Já É saí só de fazer. casa, né? Já Já saí de Primeiro casa. passo já foi dado. Agora, se tu chega, aquece, faz tudo bonitinho e, cara, não vai. Às vezes é mais benéfico não fazer mesmo. E essa questão de saber lidar com lesões é muito difícil, porque eu já tive muitas, mais do que eu deveria ter tido. Só que é muita questão que eu paro e penso, tá, tive mais uma lesão agora. O que eu vou fazer? Eu tenho duas alternativas. Eu posso tratar, voltar, vai demorar, não vou estar no nível que eu estava antes. É muito frustrante, eu choro. Não vou dizer que eu não choro, porque eu choro e choro muito. Mas eu volto. Ou eu tenho a segunda opção, que é parar e desistir. Só que daí eu penso, tá, eu paro e desisti. O que eu faço agora? Não existe eu sem o esporte, sem a corrida. Então eu penso, nem que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos pra voltar, alguma hora eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou ter aprendido com isso. Daí tu diz, mas tu lesionou 300 vezes de novo. Sim, mas eu aprendi coisas diferentes das outras vezes também. E nem que seja na marra, alguma hora eu vou aprender o que eu fiz de errado. E quando eu voltar, eu vou estar ali e... Bom, agora não tem lesão. Agora tu tá aí pra correr de novo. Eu não vou nem perguntar, né? Porque eu ia perguntar pra ela, sério, eu ia perguntar pra ela assim, se ela tinha pensado em desistir alguma vez. Já Cara, respondeu. pensar, passa. Mas assim, ó, em um segundo vai... é que nem eu disse. Eu penso, tá, vou desistir, vou parar. Passou. Só que o que eu vou fazer? Não vou, eu faço a faculdade, amo a fisioterapia, amo a faculdade. Só que, cara, eu não consigo sobreviver sem a corrida. Não consigo. Ô, Lu, deixa eu fazer só uma pergunta aqui, que até a parte do roteiro, assim, todo mundo, tu trouxe um ponto muito importante, né? Normalmente, quando a gente ganha, eu ouvi uma vez uma frase da Fábio, que é uma mentora, até um beijo para a Fábio aí, ela falou assim, as redes sociais são palco, ninguém vê o bastidor, né? Ninguém vê
Que que tem tu por trás acorda lá. às 5 da manhã, que tu tá desafiando o teu corpo, que às vezes tu não quer, né? E assim, e a parte do treino não tem glamour, né? Tu tem que ir simplesmente Não. colocar o teu tênis, sair para correr. Acho que todos nós aqui somos atletas, somos amadores, mas somos praticantes de exercício, e a gente sabe que tem aquele fator motivação, né? Tem aqueles dias, não quero, tô cansado. O que te mantém motivado, assim? O que te faz tu acordar? Que nem tu comentou, né? 6 vezes por semana aí para treinar. O que te motiva? O que faz tu acordar para ir lá no frio, no calor, com dor, sem dor, né? E treinar? Eu vou te dizer que o fator motiva as pessoas, elas se apoiam muito na motivação, porque muitas vezes a gente não vai estar motivado. É muito mais a disciplina que leva à evolução. Então, claro, eu tenho a motivação, muitas vezes quando eu volto de um campeonato, quando tá perto do campeonato. Tá, mas e quando o campeonato tá 6 meses? O que tu vai pensar num dia que tá chovendo, caindo o mundo e tu tem 5 tiros de 1.000 pra fazer? Sozinha. A pista tá assim, ó, sem ninguém, encharcada. Eu penso, tá, e se quando eu chegar na hora do campeonato, e se eu não conseguir performar do jeito que eu queria? Aí quem é que eu vou poder culpar? Eu vou poder culpar aquele dia que eu não fui. Por quê? Porque eu tava com preguiça. Isso. Agora, se eu chegar na hora do campeonato e eu não performar do jeito que eu queria, bom, eu pelo menos vou poder chegar e dizer, eu fiz tudo que estava ao meu alcance pra conseguir performar do jeito que eu performei aqui. Se eu não conseguir ganhar, é porque não estava ao meu alcance. Eu trabalhei já muito isso de tipo, eu sou uma pessoa muito controladora. E eu aprendi na marra, eu vou dizer bem marra mesmo, que tem coisas que a gente não pode controlar e que a gente tem que aceitar. Então eu controlo aquilo que eu posso controlar. O que eu posso controlar? Eu ir no treino sem estar com vontade. Eu abrir mão de alguma coisa que eu quero comer porque não é o adequado pro momento. Eu ir dormir mais cedo porque amanhã eu tenho treino. O que eu não posso controlar? Se no dia da prova eu passar mal. Se tiver alguém que tá melhor condicionado que eu. Se por algum motivo Choveu em todos os treinos, no dia da prova não choveu. não choveu. Ou se eu treinei no calor desgraçado, o dia da prova tá um frio. Isso eu não E posso tu controlar. sabe que, até, eu já tinha anotado isso para trazer aqui, né? O Michael Phelps, ele fala, a gente estava falando de centésimo, de milésimo, né? Ele fala justamente isso, que o grande segredo dele não é, obviamente, ele tem os atributos físicos, né? Ele tem um braço perfeito, uma mão maior, etc., que na natação faz a diferença, mas ele falava assim, eu não faltei nenhum treino e muitas vezes a falta de um treino é aquele 1/100º que faltou para mim Sim, chegar isso com aí. certeza. na frente do cara, né? E sinal que tu já tem mentalidade de campeão olímpica aí, né? Poxa, olha, vamos, show de bola. Lu, e aí já falando, né, um pouquinho do futuro, assim, que tu vê assim para frente, né? Onde é que tu espera chegar? Quais são os teus planos aí? Compartilha conosco. Assim, o meu treinador e já mais de uma pessoa até me chegaram pra mim e disseram que eu tenho muito perfil de maratonista. Eu tenho um objetivo. Claro, todo atleta tem aquele objetivo que você sabe qual é que eu tô falando, que começa com 8 e termina com Olimpíadas, né? Mas eu sei que Tá bom. esse é um objetivo muito. Eu não vou dizer irreal, mas é tipo, é muito difícil, porque a gente não tem noção do quão difícil é ir para uma Olimpíadas, ainda mais sendo brasileiro, ainda mais sendo atleta de fundo. Porque se tu for pegar atletas de fundo nas Olimpíadas do Brasil, Femininas. são femininas, Feminina. porque masculina ainda tem. Por É. exemplo, teve no Mundial esse ano, foram os maratonistas masculinos, tudo. Agora, feminino, cara, é muito pouco. É muito difícil. E daí tu vai ver o tempo da melhor da América do Sul, que ano passado, graças a Deus, foi brasileira. Ela correu ali 32 e 30 nos 5 mil. Não faz índice. Nos 10 mil. Não faz índice. O índice para as Olimpíadas é Não 30? faz índice. Não faz índice. É mais de 2 Eu minutos. não né? tenho esse dado. Não tenho. Se quer googlar aí, ChatGPT. Bota aí, qual foi a última vez que uma corredora brasileira de fundo participou de uma Olimpíada? Eu acho que foi até uma. Eu não duvido que tenha Cara, sido uma maratonista. faz Pra tempo. tu achar uma corredora de 5 mil, 10 mil, Tempo. De fundo nem não quer Que dizer não nem na seja maratona. maratona. mas Maratona? Assim, pode ser 5, 5, 10 ou a 10. maratona. Ou a São maratona. as 3 provas que, de que fundo. tem de Olimpíada. Mas se tirar a maratona, então esquece. Não, cara, é impressionante. Aí Nós não formamos nos últimos... Porque a gente tá Sei lá. formando agora uma, É, que é
muito crescente, que é a Núbia, né? Ah, não, essa menina eu Que tenho tá esperança. vindo, que é, diga-se de passagem, é uma querida, viu? Muito, sou amiga dela, já fui pra seleção com ela. É assim, ó. Será que a gente consegue entrevistar ela? Ó, Olha, ela é uma pessoa assim, ó, muito do bem. Pensa numa pessoa do bem. Ela é Mas muito gente boa. Ah, podia gosto conversar pra dela. fazer essa ponte pra nós. Mas que tá vindo assim, muito, muito bem. Então ela tá bem. Ela tem marcas bem E ela é impressionantes. nova. E ela é bem nova, exatamente. O Rodrigo, se tivesse aqui, que é da Companhia dos Cavalos Aham. lá, né? Que bicho tem uma memória impressionante. É, Com ele- número, ele então, sempre mas ele trazer. botaria o currículo dela na mesa aqui e diria se ela tem ou não tem condições. Mas eu acompanho um pouco ela e o pouco eu acompanho, eu tenho me impressionado Ela bastante. ganhou, ano passado ela fez 23, ela ganhou o Sul-Americano Adulto. É. Tá, acharam aí qual foi a última vez com a eu brasileira? tô catando aqui. Acharam aí? Aqui. Vamos ver, Vinícius, E- tu tem o e- mesmo Mas- dado Enquanto que vocês eu. estão Mas catando aí, outro objetivo que eu tenho, que daí eu vou dizer Mais realista, realista. entre aspas, bem entre aspas, vamos dizer assim. Eu queria tentar bater o recorde gaúcho da maratona. Que Ué. é 2 horas 40, 50, se eu não me engano, por aí. mas uma coisa de cada vez, né? Não, claro. Tu tem Não, só eu 19 penso em anos, fazer a minha 20. maratona ali pelos 25, É. 26, por aí. Olha aqui, ó, eu Depois. tenho alguns dados aqui, ChatGPT me ajudou, mal me corrige, né? Então, assim, ó, a última participação nos 5 mil foi em 2016, a Simone Alves da Silva. 10 mil, tá? Nós não temos, ele não localizou nenhuma presença de atleta. E os 42, nós não tivemos nenhuma em Tóquio, e em Paris, nós tivemos, 2024 em Paris, nós tivemos a Daniela do Nascimento e a Graziele Zaire. Daniel, é verdade. Isso aí, mas assim, vamos lá, né? A gente está falando de um universo Brasil gigante do jeito que é. Não, Né? pera lá. Tu não acha uma Os corredora, né? Estados Unidos, eles, claro, ele é muito maior que a gente, tá? Mas essa é uma estatística que eu gosto muito, que eu vi de pesquisar mesmo e que eu falo pra bastante gente. Os Estados Unidos, eles têm os trials. Right. Só pra tu ir pras Olimpíadas, tem o campeonato. O Brasil, tu fez o índice e tá na Olimpíada. Lá, por exemplo, tem uma brasileira que ela foi pras Olimpíadas, eu não sei se foi de Paris ou de Tóquio, um dos dois. Eu acho que foi de Paris, pelo 3.000 com obstáculo. O tempo dela, ela é muito boa. Ela é muito boa, Tati. Só que é só uma questão de estatística. A 7ª colocada dos trials, dos Estados Unidos, fez um tempo melhor que o dela. 7ª. É que aí a gente Então- entra numa questão estrutural, né, Lu? Sim, Que é não, investimento, com certeza. que é apoio. eu Mas acredito pro que Brasil, que é um país tão grande, É. não deveria ser uma discrepância tanto assim, porque Não. tem países da Europa que são o tamanho do Grande sul do do Sul. Brasil Menor que o Rio Grande do Sul. e É, leva tem. 2 atletas por prova. Assim, primeiro é uma questão cultural, segundo, eles têm uma estrutura. Sim, A NCAA lá dos Estados Unidos, é muito forte. ela é assim, ó. Vamos buscar talentos. Sim. E sabe onde é que eles buscam? Onde nós ignoramos, que é a escola. Sim. É É isso a aí, escola, exato. cara. A gente ignora isso. Não, E aí faz os toda a governantes base, ignoram, né? O E aí high faz school, toda a Né? base. Eles- Quando eles detectam a China, sabe por que a China se tornou uma potência olímpica aí nos últimos 20 anos, vamos botar aí que ela crescente? Porque o governo começou a incentivar assim, ó, tem algum talento aqui nessa tua escola? Tem, quem? A Luísa. Tá, traz ela pra cá. Ela é um talento, olha só, tua mãe não precisa trabalhar, teu pai não precisa trabalhar, nós vamos bancar vocês, vai treinar, que teus pais cuidam de ti. Que política é essa? Que política é essa? É o segundo melhor país no quadro de medalhas ali, né? Não, Só enquanto isso. no Brasil, o medalhista olímpico, o Caio, né? Ele dizia que ele era xingado na rua porque ele tava É. treinando. É, E a Uhum. pista que Caio ele tá Bonfim treinando tava lá naquele... passou por maus bocados. situação. Maus bocados. Campeão mundial, ganhou 2 medalhas Não, nas e há últimas. quanto tempo nós não tínhamos um Campeão mundial campeão no mundial. mundial Não, de e, atletismo. não, e o marchador atlético do Não, nível dele, né? detalhe, né? No caso do Caio, novamente, a família por trás que Não. fez todo o Sim, sim, sim. incentivo. Que os diga-se pais de eram passagem, corredores, né? são o pai e a mãe dele já foi pra Já foram. seleção, É, já isso. foi pra seleção. Não, eu já fui pra seleção com a mãe e com o pai dele, como eles estavam como treinador, eu tava como atleta. São pessoas também muito do bem e que assim, tem um conhecimento absurdo. Tem pouco contato, Luísa. Tanto também, a Gi quanto o Senna. Foi o Senna que me falou que eu era tinha perfil de maratonista também. Foi ele que me falou.
O O Senna, que é Carlos... o pai dele. Pai dele. Ah, o pai dele. Então, assim, essa é uma família de ouro, assim. É muito boa. Que legal. Tá vendo como a chancela baixa? Luísa, olha só, se tu tivesse que apostar na Luísa, Uhum. tá? Qual prova tu acha que, assim, tu, sendo super, super realista, pode te levar mais longe? Cara, entre o 10 e 20 e 42. Porque no atletismo tem isso, né? O 10 é a pista e depois só o 42 na rua, não tem meio termo. Mas eu acho que é uma dessas duas, porque eu tenho uma predisposição muito grande pra resistência. Eu já perdi muitas provas ali nos últimos 100 metros, porque essa explosão final eu não tenho. Só que eu já ganhei muitas provas, porque desde os primeiros 200 metros eu tava liderando na frente. E não canso, e continuo lá. E então eu acredito que seja uma prova de, assim, fundo mesmo, longa distância. E eu vou te dizer que eu também tenho uma cabeça. Eu brinco que a minha cabeça. Eu falo, pra mim, eu acho que a minha cabeça é fraca. Só que daí eu vejo de longe é forte. Não tem como. Porque eu aguento na marra as provas. Então eu tenho esse psicológico que pode ainda ser muito treinado, só que preparado para longas distâncias. E eu gosto das longas distâncias. Tanto que eu falo pra todo mundo que, tipo, eu depois que, vamos dizer, entre aspas, assim, me aposentar do profissional, eu quero fazer outras maratonas. Quero muito fazer outras Ela é maratonas. ousada, hein? Ela é ousada. Eu Pô. quero fazer de montanha Paraty. É um sonho que eu tenho. E também um dos meus maiores objetivos de ultra, eu queria muito ganhar a TTT inteira. Os 84. Queria ganhar um dia. Tu vê, né? No quintal de casa. Sim. No quintal de No casa. quintal de casa. Porque eu já Sabe o que eu corri. tava imaginando? Que ela ia falar, ela vai querer ir pro Mont Blanc, né? Sei Aham. lá. Não, o TMB, alguma coisa do jeito. Não, TTT. Um dia. Eu quero. correr A a outra TTT. coisa que eu quero muito fazer, mas não necessariamente questão de performance, eu quero muito correr o percurso da Disney, né? Ah, Os 4 dias. não é essa 4 tua. dias, Quatro Se eu Eu disse- também, eu tô. Cara, sério, se eu um dia voltar a treinar pra maratona, é pra fazer essa prova aí. E correr também os tem a- 5, 10 a meia 10, maratona. 10, E daí é. tem um mais realista que tem a do Beto Carreiro também, que eu acho muito É, essa legal. prova é Isso legal. aí, Essa que é prova é bem legal. O É Léo por que me agora, né? apresentou. Não sei se já aconteceu, é por agora também, né? Não lembra do período. Eu sei, o meu amigo ano passado foi, porque ele tem casa ali em. Tem Se a quiser, parte assim, ó, da fazer o região, convite aí, ó. Camboriú. Fazer o Jurerê que convite, ele ó. tem. Se quiser ficar aqui em casa, eu moro no Ó. Campeche, pode vir Ó. pra cá e a gente vai pro Te Levo lá no Beto Carreiro. Tá aí feito o Aí, ó. convite ao Vai, vivo. eu já aí. fui no Beto Carreiro uma vez, mas quando eu era criança, só pra passear, né? Muito velha que tu é, né? Faz tempo. Não, e é muito engraçado isso, porque no meu grupo lá da Sojipa, o grupo do Yuri, eu sou a mais velha. Então, eu treino Legal. com gente de 11 anos, 10 anos. Daí eu vi, tem gente que é 2011 treinando comigo. Entendeu? O Daí... que tu vai dizer pros velhos aqui, os cinquentões, quarentões aqui, que isso? Não, mas daí quando eu vou pro percorrer, eu sou a Dedê também de novo. Isso aí. Aí Lu, depende. vamos puxar aqui, a gente tá mais se caminhando pro final aí, mas o papo tá maravilhoso. Tá. Pela gente, a gente fica aqui. Até Eu amanhã. vou te dizer, até amanhã tem assunto Tem assunto. bastante pela frente, mas vamos fazer, a gente tem o quadro aqui que é um bate-bola, né? Não precisa pensar muito, eu vou te Sim, largar sim, a beleza. pergunta e Tô ligado. tu vai responder. Então vamos lá, prova favorita, 10 mil. treino que mais gosta, Tiro. treino que mais odeia, Velocidade. comida pós-prova, Cara, comida que eu como todos os dias. Tipo, a comida minha da mãe, janta, comida da mãe. Eu vou te dizer que é comida da mãe, mas Arroz, eu feijão, também carne, batata cozinho. frita. Eu também cozinho. Mas é comida Opa! da mãe, porque foi ela que me ensinou, né? Mas ali, tá ó, certo. uma chuleta de porco, Barbaridade. Eu Bem amo porquinho. suculenta, bem Eu amo suculenta. porquinho. Ê, delícia. Um ídolo no esporte. Cara, agora eu vou ter que pensar um pouco, porque tem vários. Mas a primeira pessoa que eu passo na minha cabeça quando eu penso pessoa pra me inspirar é a Núbia. Falando bem sincero. É mesmo. Legal. Falando bem sincero. Ela vai gostar de ver. E tu já falou isso pra ela? Eu não sei se eu já falei isso pra ela, mas eu já falei isso pra outras pessoas, porque ela. Claro, ela é uma pessoa que eu não cresci olhando pra ela, porque ela também tem 4 anos a mais que eu, não é? Entendeu? Ela é muito nova. Só que ela é uma pessoa que é uma atleta excepcional, é uma atleta que é muito boa, tipo, absurdamente boa. Não, ela E tá próxima de ti. Ah, sim.
Tá próxima de ti. Então, assim, Sim, tu olha, e puxa, também tá ela próxima. corre bem. E também é uma pessoa. É, tipo, é aquilo, não conheça seus ídolos. Só que se tu conhece teu ídolo e o ídolo é uma pessoa boa, cara, isso a pessoa sobe tanto no teu conceito. Entendeu? Que, tipo, é muito bom isso. Mas eu me inspiro muito também na minha mãe, que não é atleta, só que é uma. Ah, não, Bah! eu vou corrigir. Vou te corrigir. Agora, perdão, a gente não deve discordar. Eu vou discordar. As mães e os pais são os maiores atletas de Não, isso todos. com Bah, certeza. não tem a Porque eles menor dúvida. acordam cedo, Com eles certeza. levam, eles trazem, eles vão, eles voltam, eles choram quando Não, e tu mais do tá que isso, né? triste. A gente que corre, a gente tá lá correndo 10 km, 40 minutos, 21 km, mais de uma hora. E eles ficam lá sentadinhos, só esperando. Pra, Eu tipo, tava, eu ainda tava mais nas comentando provas de isso. rua. Porque nas provas de rua, cara, tu vai ver a largada, tu vai ver chegar na pista, pelo menos tu vê a prova inteira, tu vê a corrida, é legal de ver. Agora na Imagina rua, uma maratona. É. na Não, rua. assim, eu tava comentando isso hoje, agora há pouco, vou falar para vocês. Quem tá de fora sofre muito mais, Com porque certeza. não é só questão do clima, do etc. É assim, no caso de pai e mãe, será que a minha filha tá bem? Isso. Será que ela tá feliz? Será que ela tá correndo como ela esperava? Tem muitos fatores, e óbvio também tem o fator climático, que é, pô, tá tomando chuva, né? Então, Não, posso dizer que a mãe é atleta, sim, hein? sim, não, e na pista é 10 mil metros, né? É 25 voltas. 25 Ela voltas. tava berrando as 25 voltas pra mim. Ah, certo. E o pai gravando a prova. Vamos lá, música pré-prova. Cara, eu gosto muito de. Eu gosto muito de Imagine Dragons, é a minha banda favorita. Tem Boa, bom bom, gosto pra bom música. gosto. E tem Tem uma bom música que gosto não é também. muito famosa deles, só que é uma música que eu gosto muito, que é Higher Ground deles. Não é famosa, só que é uma música muito boa. Dessa eu não Que recordo. fala. É. Eu não conheço todas as músicas deles, tipo, todas. No show, eu fui no show deles em São Paulo, eu tava Eu cantando gosto dessa todas as banda, músicas deles. Bah, eu- E... Dessa geração nova eu Mas também gosto. gosto muito de Whatever It Takes, Ó, obviamente. Que é aquela parte de I was born to run, I was born for this. É perfeita, né? Que legal. Então, que é eu nasci pra correr, eu nasci pra isso. Feita Então, pra ti, tu acha é, que quase. fizeram pra mim. fizeram pra ela. Quase isso, aham. Que legal. Vamos lá, e uma mania de atleta, assim, aquela mania que todo mundo tem. Cara, mania de atleta. Eu não sei se é só de atleta, mas é uma mania minha que eu não gosto. Eu roo muito unha. E antes de prova, então, meu amigo, eu saio com os sabugo dos dedos tudo ruído. Nossa senhora. A minha mãe me xinga. Eu tenho A esse minha mãe mal me também. xinga. Eu tenho esse mal. Eu não Porque tenho quanto esse. mais nervosa eu tô, mais eu roo. Então, assim, dá pra ver a unha diminuindo quando vai chegando a prova principal, assim. Que legal. E uma derrota que te ensinou mais do que as outras vitórias. O Pan-Americano. Cara, sério, até hoje pra mim não desce aquilo. Porque na semana anterior, eu fiz um treino absurdo de bom. De 8 de 1000, assim, ó, todos pra 13,40 ou abaixo. Eu tava pra correr um 37,30 solta naquela prova. Eu cheguei na prova, eu fiz os 2 primeiros quilômetros, pra 13,40, que daria 36,40, trotando. De uma hora pra outra, a minha perna travou e eu não corria mais. Eu não corria mais, que eu fui de 1,28 pra 1,42 a volta. Eu não conseguia correr e faltava 18 voltas ainda. Não foi tipo na metade pro final da prova, foi no início. E assim, só que, cara, é um pan-americano. Uma vez a cada 4 anos, sub-23, eu nunca mais ia poder competir. Eu tava pelo Brasil ali. Eu fiz as 18 voltas sofrendo. Eu nunca corri tão mal na minha vida. Só que foi assim, ó, uma prova que eu acabei. Eu chorei muito depois da prova. Eu me desculpei, eu não fiz tudo. E o apoio que eu tive das pessoas foi algo que me tocou muito. Porque até a Cazé TV estava transmitindo a prova, apareceu a minha entrevista pós-prova que eu dei para eles. E as pessoas foram muito, assim, receptivas e entenderam. E foi uma prova que eu aprendi que a gente sempre quer dar o melhor. Só que muitas vezes a gente não consegue. E mesmo cara, era tão mais fácil, tipo, ter parado a prova e, deu um problema e por isso que eu não consegui acabar. Não ia aparecer o meu tempo. Foi horrível. Não ia aparecer eu chegando em último. Mas eu acabei a prova pra representar o Brasil, que é uma coisa que, assim, ó, toda vez que eu sou convocada eu vibro. Já aconteceu muitas vezes, mas toda vez é uma nova vez. E que eu aprendi que eu fiz tudo certo. Eu fiz hidratação certa, eu fiz alimentação certa, eu fiz descanso certo, eu fiz treino certo. Às vezes não é pra ser. E a gente tem que
É triste, mas a gente tem que aprender a se levantar de novo e tentar de novo. Não, e tem um fator aí, o brasileiro, acho que em geral, assim, a gente tem um grande defeito nisso que tu tá falando, que é tu não foi teu melhor tempo, pra ti foi um tempo horrível, etc. Mas tu era a melhor brasileira capacitada para aquilo ali, tu Sim. estava lá representando o Brasil. Então, assim, acho que, primeiro, parabéns pela maturidade, mas também, assim, quando a gente olha uma prova, sei lá, numa Olimpíada, num Pan-Americano, num Sul-Americano, a gente precisa entender que ali estão só os melhores. E Não, muitas vezes a gente não olha isso, né? E outra coisa que eu amo demais da corrida é que a corrida é muito mérito, cara. Porque, tipo, tem esportes principalmente esportes por equipe, que tu não consegue medir tão bem exato o desempenho do atleta individual. E daí tu pode contestar convocações ou prêmios, essas coisas. Cara, a corrida eu fiz o tempo, eu corri a menos, eu vou. Então não tem como dizer, eu É corri que tu não mal. depende dos Tu outros, não depende só depende de dos outros, ti. depende só de ti. Só de ti. E mesmo em provas que, por exemplo, ginástica individual, tu não depende dos outros, depende só de ti. Não tô dizendo que ginástica é desmerecendo nem nada, mas às vezes o jurado pode tirar algum ponto ali, ou que viu aqui. A corrida é tempo, cara. Se eu corri 11 e tu correu 13, eu corri 11, eu corri menos, eu ganhei, acabou. É isso aí. Eu vou e tu não vai. Não existe discussão. E eu sou muito das exatas, assim. Eu gosto muito de matemática, mesmo fazendo fisioterapia. E Mas precisa. essa parte. É preciso. Precisa bastante. Essa parte de, tipo, ter certeza é muito satisfatório. Porque, cara, tu tá ali, não é porque tu é. O próprio presidente fala isso. Vocês não estão aqui porque vocês são amigo do fulano, do irmão, do tio, do secretário. Não, vocês estão aqui porque vocês fizeram índice, vocês estavam no ranking, vocês estão por mérito. Acabou. E se o critério é esse, O critério acabou. a gente pode contestar o critério, achar que isso ou aquilo, né? Não vou nem falar outras coisas, mas se é esse e tu foi lá, tá, qual é a regra? É essa. Eu vou seguir a regra e tu chega lá. E mesmo assim, o critério é por ranking. Eu tava acima do ranking de tu. O critério é por tempo. Eu fiz um tempo menor que tu. Não É tem. isso aí. Não, tem isso aí. Tu tá coberta de razão. Tá coberto. Vamos lá, então, estamos nos encaminhando para o encerramento. Antes de agradecer a Luísa, eu queria dar um grande abraço aí a quem descobriu a Luísa, né? O professor Yuri, o professor Gerimar aí, que Isso aí. descobriram Eles esse merecem talento, né? Então, São, sim, treinadores excepcionais. Ah, Os eu dois. conheço o Gerimar desde a época lá do, né? Eu treinava funcional com ele também. Não com ele, treinava com o Milton, mas ele tá por ali. E o Yuri, cara, o Yuri conhece a família deles, Fajardo, Sim. né? O sobrenome. quando Não, tu e o escuta, Yuri, os cara, ele é opa. muito mais. Eu já vi muitas atletas, sim, que eu ficava com pena delas, não porque elas iam mal ou porque elas não estavam. Porque os treinadores maltratavam ela. E de fora da pista dava pra ver isso. Não vou citar nomes, obviamente, mas já deu pra ver muitos treinadores xingando a atleta com o pessoal em volta. E o Yuri, ele diz, cara, eu quero muito vocês. Se vocês querem ser atletas, eu vou treinar vocês pro que vocês quiserem ser. Eu vou dizer o que eu acho melhor pra vocês, mas se vocês não quiserem fazer isso, eu não vou controlar vocês. Mas o meu objetivo aqui não é é criar boas pessoas. E só aí, pra mim, ele se diferencia dos outros, porque ele não tá só preocupado em a gente como atleta, ele tá preocupado a gente como ser humano. E eu, como uma pessoa que tive muitas lesões, tinha muitas vezes que eu dizia, cara, agora ele vai desistir de mim. Agora ele vai me parar de treinar. Eu vou ter que procurar outra pessoa. Ele chegava lá, não me xingava. Claro, ele dizia que eu tinha que melhorar tal coisa, que eu fiz tal coisa errado. Mas ele me passa uma confiança que eu não preciso ter medo dele. E isso, pra mim, essa relação de treinador e atleta é essencial, cara. Tem que ter uma boa relação treinador e atleta. Porque tem treinadores que destroem o atleta. Simples assim. Não. Lu, eu Vini. queria... Fala mal. Só antes de tu puxar, vou pedir pro Arthur colocar na tela aqui os nossos colaboradores. Ah, é verdade. Ah, isso, é muito importante. Eu ia me esquecendo aqui, por favor. Até aqui, Isso ó. aí. Gelzinho. Conseguir o jabá aí, né? publi, pô? a publi, A publi. Isso aí. Bem, Esse aí eu tenho pra falar. Esse aí eu posso falar. Esse é um dos nossos grandes apoiadores. Aí, meu também. Uau, sem o Fabrício, pessoal das portas já não era mais atleta. Vai, Maurício, vai quieto contigo. Fabrício e Matheus, novamente, que são aí da suporte, estão com nós desde o nosso primeiro episódio. Então,
um brigadão aí para eles. Obrigado pela suporte em nos cuidar também, né? Nem Quando me fala. precisamos. A Companhia dos Cavalos, novamente, também. Todos os treinadores. O Quevedinho comentou hoje aí da reunião. Muito obrigado, Rodrigo, Kaká, enfim, todos os treinadores. Bike Tech. A Bike Tech, a nossa parceira aí também nova, em nome né, do Bruno Alaveda. Pessoal aí mais do triatlon, né? Excelente local aí para quem quer comprar uma bicicleta nova, comprar os seus materiais. Recomendo muito. Tá? A parceira nova aí tá dando muito certo. E aqui sim, a rede ATP, né, que fornece pra gente o Real Pace Gel. Cara, esse gel aqui me surpreendeu muito. Tem muitos géis bons no mercado. Mas esse aqui, eu que sou um chato da ciência, né? É verdade. As quantidades de carboidrato, de sódio que a gente precisa são muito na medida e seguem muito à risca ali as recomendações. E falar um pouco da rede ATP, que ela é lá de Caxias, tem aqui em Porto Alegre, fazer uma propaganda da ATP Run, que vai acontecer no Shopping Village. Eu vou estar lá, eu vou correr o 10K, mas tem prova de 5, tem prova de 21, tem a caminhada lá, quem quiser caminhar, uma prova bem legal. Mas, professor, Caxias tem sobe e desce, pessoal. A prova vai ser plana, que é no entorno do shopping, tudo certo, tá? E o nosso grandíssimo novo colaborador, e mais do que isso, até faz parte do nosso nome agora, a Orla Victoria Head Podcast, que está aqui conosco, o Vinícius, agora como um membro do time, nós três. Então, saímos de uma dupla e agora somos uma equipe, junto com o Victoria Head. Novidades estão no forno, estamos projetando aí, trabalhando em equipe para que logo a gente consiga trazer novidades a todos os nossos ouvintes. Aguardem. Aguarde. Agora sim, Lu, assim, papo maravilhoso, tá? Assim, eu queria te agradecer, né, em nome da Orla. Tu é uma inspiração, assim, tão jovem, tão disciplinada, com uma cabeça tão boa. Acho que é um orgulho, assim, de verdade, ver uma atleta como tu aqui e ter a oportunidade de conversar contigo. Obrigado por dividir a tua história, assim. E tu pode ter certeza que algum dia alguém vai falar assim, poxa, eu me inspirei na Luísa lá, poxa, Oi, eu ela... posso contar? Tu deve, claro. Já teve gente que falou isso. Olha aí, ó. Olha, Já teve gente que eu corri provas e chegou no final e disseram que eu era a inspiração da pessoa. Eu chorei, assim. isso é a coisa mais legal. É o levar a pessoa para o esporte, que é um ambiente mais seguro, que é um ambiente bom. E principalmente a corrida, que é um ambiente saudável, porque tem esportes que o ambiente não é muito saudável. É muito bom, é muito gratificante. E eu acho muito engraçado também, por exemplo, na minha própria família. Eu tenho primas pequenas que elas, às vezes eu recebo vídeo delas correndo, assim, e daí eu sou a prima que corre. E é muito bonitinho, eu acho isso muito legal. Eu tô até pra combinar pra eles irem numa corrida kids, nessas que tem na Poa Day Run. Tem que Vai ser começar bem legal. divertido. Show de bola. Mal. Bem, da minha parte também agradecer. Foi um privilégio te ter aqui. A gente, como eu disse lá no início do episódio, hoje era para ter acontecido antes, mas aconteceu agora e foi muito legal mesmo. Eu me emocionei algumas vezes aqui te escutando. Dá para ver que é puro, que é verdadeiro. Os teus sonhos são fantásticos também. A maratona, tu vai ver que ela é algo incrível. E até aproveitando sobre a maratona, para a gente não sair desse episódio sem um quadro que a gente tem, que é um momento inspiracional, assim, que a gente tenta buscar uma forma de resumir o episódio e também, talvez, de fazer uma homenagem para o nosso convidado daquele episódio. Tem uma frase da Oprah Winfrey que ela fala, ela é maratonista, né? E ela diz que correr é a maior metáfora para a vida, porque você extrai dela o que você coloca nela. Ela fala isso, assim, da maratona e né, que algumas... Tu vai buscar essa frase e ela diz isso da maratona, que a maratona é a maior metáfora da vida, né? Que você extrai na maratona exatamente o que você coloca. Mas é também da corrida, porque
acho que tu tá bem consciente disso, assim, né? De, cara, eu vou ter o tempo do que eu conseguir me dedicar para aquele tempo. Então, obrigado mesmo por estar aqui com nós hoje. Acredito que esse episódio vai ao ar e a gente vai conseguir compartilhar ele para o maior número de pessoas possíveis e tu vai inspirar muita gente, com certeza. A terceira temporada do Ao Ar La Victoria Head Podcast, né, tem uma... A gente criou eu e o Maurício, a gente criou uma coisa diferente, né? Que não vai acontecer com o Vini. Porque o Vini não foi só um entrevistado semana passada, hoje ele faz parte dessa mesa, né? Então ele vai estar sempre conosco. Mas uma coisa que a gente quer é que tu retorne para essa mesa. Eu quero muito retornar. Eu ia até dizer, foi uma honra estar aqui, foi muito legal. Foi a primeira vez que eu participei de um podcast e achei assim muito bom, muito bom. Legal. E os apresentadores também são muito bons. A gente está aprendendo, a gente está aprendendo. Porque assim, ó, eu tenho certeza que isso é uma certeza que eu tenho, que um dia eu vou te ver assim lá na frente, uma outra Luísa, diferente que é hoje, independente se tu vai estar no esporte, espero que continue, ou na fisioterapia, ou que a vida te levar, tá? E a gente poder dizer assim, puxa, a gente entrevistou ela, vocês lembram? E ela voltou para falar com a gente de novo. Isso aí. Então, Luísa, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim foi uma satisfação, porque eu te conhecia muito pouco, te conhecia das redes. Falava, Luísa, assim, só que não leva mal, não que eu não dava bola, mas é que eu sou triatleta hoje. Sim. Aí eu fico tão preocupado com o pessoal do triatlo, que acaba a corrida, eu deixando um pouco de lado. E eu fiquei muito contente, assim, com o que tu entregou aqui para nós. Eu não sei, cara, mas eu daria nota 10 aqui, estrelinha. Eu tô assinando embaixo. Que bom, porque eu gosto de tirar 10. Já primeiro lugar, tirar 10. Muito obrigado. Obrigado, assim, que a tua mãe veio junto aí acompanhar. A mamãe tá sempre aí. Sentadinha. Que legal. Turma, e só chamando, né? Sigam nosso Instagram, a Orla Podcast, nosso YouTube e também o nosso Spotify. Não deixem de seguir. Agradecemos. Fiquem ligados que vem muita coisa boa pela frente. Um beijo para todo mundo e sigam praticando os esportes e adquirindo novas experiências. Valeu. Tchau, pessoal. Bom final de semana a todos. É isso.